Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Só lembrando a vocês, né, também de começar mesmo um conteúdo que é importante, né, que vocês já tenham um lugar adequado, né, eu imagino que vocês já tenham, né, mas você, mesmo se não tiver, procure o lugar mais silencioso da casa de vocês, né, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Enfim, e além disso, né, só lembrando que vocês têm que ter alguma coisa para vocês fazerem as anotações, né, então, durante a aula, vocês têm que ir fazendo observações, né, até mesmo perguntas que forem surgindo, tá bom? Enfim, então a aula de hoje, gente, de geografia, né, é sobre a natureza do espaço brasileiro, né? Então a gente vai começar agora um novo capítulo, né? E com isso um novo conteúdo, né? Um novo olhar, na verdade, né? Sobre o Brasil, né? Enfim. Então a gente estava estudando, né, no bimestre passado, mas a questão econômica, né, enfim, a gente já aprendeu várias coisas, né, aprendemos migração, aprendemos sobre a população brasileira, sobre a urbanização, algumas atividades, né, como agricultura, pecuária, extrativismo, enfim. E aí a gente teve uma visão mais humana, na verdade, né, mais dos aspectos humanos, enfim. E aí é importante a gente só relembrar, né, alguns aspectos naturais, né, do espaço brasileiro também, né, para a gente complementar essa visão que a gente está tendo do Brasil, tá bom? Enfim, isso é o que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? E vamos começar com uma visão geral mesmo, né, desse espaço brasileiro. Então, algumas características, né, gerais desse espaço natural, tá? Enfim, o Brasil, de maneira geral, né, ele tem uma rica diversidade natural, tá bom? Então, isso eu imagino que você já deve ter escutado em algum lugar, né? A gente se destaca muito nesse quesito, né? A gente tem uma diversidade muito grande, tanto de climas, como de relevo, como de vegetação, tá bom? Então, até pelo fato da gente ter uma extensão territorial muito grande, né? Ou seja, o país ser realmente muito grande, de tamanho continental, a gente apresenta essa diversidade, né, dentro do nosso país, tá bom? Enfim, e aí, gente, uma coisa interessante, né, a se citar aqui, é que o relevo, ele tem múltiplas feições, né, justamente, né, ele varia desde de uma região mais rebaixada, né, até mesmo picos, tá bom? Isso seriam regiões mais elevadas, né, chegando até mais de 1000 metros de altitude, tá? Mas só lembrando aqui, já puxando, o Brasil, gente, o Brasil, ele não tem montanha, tá bom? A gente já vai entender por quê, mas já saiba disso, o Brasil não tem montanha, a gente tem alguns picos, algumas serras, mas montanha a gente não pode dizer que a gente tem, ok? Enfim, mas né, não deixa de ser desinteressante, né, o nosso relevo, né, que a gente tem planície, planalto, depressões, tá bom? Enfim. Em relação à climatologia, né, só uma visão geral mesmo, né, geralmente, né, se a gente pegar o território inteiro, vamos perceber que as temperaturas predominantes no caso, né, são as temperaturas mais elevadas, né, e a gente, assim, de maneira geral, né, a gente tem chuvas na maior parte do território, né, muita chuva, na verdade, né. Claro, a gente tem regiões ali que a situação é um pouquinho diferente, né, porque são climas específicos, né, de cada região, no caso, mas de maneira geral a gente pode dizer isso, né, que o Brasil é um país tropical, né, que é um país quente e úmido, né, porque tem muita chuva e porque ele está ali perto do Equador, né, na zona intertropical, tá bom? Enfim, e aí outra coisa, né, que isso propicia, né, é o fato de existir uma hidrografia muito rica, né, ou seja, nós temos vários rios, né, tanto rios de planície, né, que são rios navegáveis, né, aquele rio que está no relevo mais baixo, como os rios de planalto, né, que são os rios que eles são acidentados, né, que o relevo é mais inclinado, então eles permitem, por exemplo, que a gente utilize esse rio para construir uma hidrelétrica, por exemplo, né, para aproveitar essa força da água, né. Enfim, e além disso, né, dessa climatologia, da questão dos rios, a gente também tem uma vegetação farta, né, e diversificada, justamente, né, como nós temos vários climas diferentes, né, e de maneira geral é um clima que ele é tropical, né, ele é quente e úmido, isso por si só já favorece a biodiversidade de maneira geral, né, favorece tipos de vegetações diferentes, enfim, e uma vegetação que seja farta, né, florestas tropicais, né, a gente tem a floresta amazônica, nós temos ainda também a Mata Atlântica, né, claro, ela não está do mesmo jeito que ela foi, mas a gente ainda tem, né, a floresta da Mata Atlântica, né, que também é uma floresta tropical, tá bom? E fora isso, nós temos também outro tipo de vegetações, né, que a gente também vai estudar mais à frente, né?
O Pantanal, a gente tem a Caatinga aqui no Nordeste, a gente tem o próprio Cerrado, né, que a gente falou quando a gente citou a questão da soja, né, enfim, os Pampas gaúchos. Então a gente tem uma vegetação diversificada também, tá? E aí, gente, uma coisa interessante de puxar aqui, né, que o processo, né, de apropriação, de conquista, de construção dessa espacialidade, né, desse espaço brasileiro, infelizmente ele teve alguns impactos para os ambientes naturais, tá bom? Então, à medida que a gente foi conquistando esse território, a gente foi construindo as cidades, ou até mesmo utilizando esse território para atividades não urbanas, né, que a gente já estudou, agricultura, pecuária, extrativismo, esse processo de apropriação do espaço, ele tem impactos, né, nesse ambiente natural, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma floresta e eu desmato essa floresta para plantar soja, por exemplo, né, que acontece no Centro-Oeste, então aqui eu tenho nitidamente um exemplo de um impacto natural, né? Eu estou tirando a floresta, estou tirando a natureza que estava ali para eu ter uma atividade humana, né? Enfim, para eu poder me apropriar desse espaço, né? Então, só é interessante a gente lembrar disso, né? Já que a gente já viu essas atividades, né? A gente conseguir ter isso em mente, né? Quando a gente for ver esses aspectos naturais, tá bom? Enfim, e aí é interessante, gente, já começar assim, né, falando da calma geológica, né, desse território brasileiro, né. Então, a gente sabe que a gente não tem furacão, a gente não tem tsunami, a gente não tem vulcão, a gente não tem nada disso, né. Mas por que nada disso, né? Na verdade, o furacão é mais uma questão climatológica, né. Enfim, é porque a gente não está numa zona que desenvolve, né, furacão, que seria mais no Caribe. Se a gente tivesse um pouquinho mais acima, que seria na região do Caribe, a gente já ia ter furacão, né, porque é uma região que lá acontece furacão, tá bom? Só que aqui não, a gente já está na região favorável em termos climatológicos, tá? Beleza. Só que a questão de tsunami, de terremoto, enfim, vulcão, isso está ligado com a geologia, né? O que seria geologia? É quando a gente tem esse estudo desses aspectos da Terra em si, né, que seria essas atividades, né, esses agentes internos da Terra, né, que a gente chama, tá? Enfim, e aí o Brasil, gente, ele não é atingido, né, por abalos sísmicos, né, nem abalos sísmicos, nem atividades vulcânicas, né? A gente sabe que no Brasil não tem vulcão, não é verdade? Enfim, e a gente também não tem terremoto nem tsunami, né? Mas por quê? Por que isso acontece? Na verdade, gente, acontece, a gente tem que lembrar de um conceito que vocês estudam lá atrás, né? O conceito de placa tectônica. Então a gente tem que lembrar que o mundo, na verdade, né, o planeta Terra, ele tem uma pequena camada, né, de terra, que eu chamo de litosfera, né, enfim, que basicamente é a crosta, né, a crosta terrestre, também a crosta oceânica, né, enfim. Mas aí a gente tem que lembrar que basicamente tudo, né, está acima de uma placa, né. Então é como se eu tivesse fragmentado essa litosfera, tá bom? Então eu tenho placas ali que estão se movimentando em direções aleatórias, tá? Então eu tenho placas, né, que são é como se eu tivesse cortado a superfície da Terra, né, em placas, né, que eu vou chamar de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas estão acima ali do magma, na verdade, vocês lembram disso? E esse magma está borbulhando, né? Então a gente tem o que? As correntes de convecção, né? Esse magma está borbulhando, é a mesma coisa de uma panela fervendo, não é a mesma coisa? Não fica aquelas bolinhas assim, não é? Enfim, e aí se você jogar qualquer coisa, sei lá, pegar uma folha de louro, por exemplo, e jogar ali numa panela fervendo, você vai ver que a pobre da folhinha fica subindo, descendo, fica de um lado para o outro. É basicamente isso, né, que são as placas tectônicas. São placas que estão acima desse magma, que ele está se movimentando, ele está fervendo. Então a gente tem um movimento de convecção do magma, né, se movendo o tempo todo, fazendo com que essas placas se movam. E aí essas placas, elas se movimentam em direções aleatórias, né. Inclusive elas podem se chocar com outras placas, né, já que elas estão se movimentando, elas podem se chocar com outras placas, ou podem só ter um contato, né, sem se chocar, né, como se estivesse se esfregando. Como se elas estivessem esfregando, né, e além disso elas também podem se afastar, tá bom? Enfim, e aí são movimentos de placas, né, que vocês já estudam. Mas por que é importante lembrar disso? Porque o Brasil, gente, ele está numa região privilegiada também, olha que interessante. Ele está no meio de uma placa. Ou seja, eu tenho aqui uma placa, o Brasil está aqui, bem no meio, né? Se ele está no meio, ele não tem risco de ter um abalo sísmico, né? Por quê? Porque se eu tiver outra placa aqui, ó,
A zona de contato dessa placa é o quê? É a zona que está acontecendo, né? O contato, né? Ó, contato. Só que se eu tenho um negócio no meio, né? Que é o nosso país, ele está bem no meio da placa, não tem risco dele sofrer com esse abalo, né? Então, mesmo que tenha um contato entre essas placas, o Brasil, por ele estar no meio da placa sul-americana, né, que é a nossa placa, ele não vai sofrer com o choque dessas placas, tá bom? Então ele está distante dessa área de choque, ok? Inclusive essa área de choque tá lá no cantinho, né, do nosso continente, né, mais para o lado do Oceano Pacífico, né, que inclusive é onde estão os nossos vizinhos, né, os países vizinhos, por exemplo, como por exemplo o Chile, né? No Chile, gente, não só no Chile, né? Subir no continente americano inteiro. Mas a gente tem o que? As Cordilheiras dos Andes, né? Não sei se vocês já ouviram falar. São cordilheiras, né? Ou seja, são montanhas, é uma região totalmente montanhosa, que ela foi originada justamente por isso, pelo movimento dessas placas, porque as placas basicamente se bateram e foram se batendo e foram se batendo e continuam se batendo, e aí, gente, ó, vai subindo, vai entortando o relevo, vai entortando, até formar uma montanha, né? E não só uma montanha, uma cordilheira inteira, então uma cadeia montanhosa, tá bom? Então, eu tenho uma cadeia montanhosa originada pelo esse contato dessas placas, ok? Só que o Brasil, ó, isso está acontecendo de um lado, vamos pensar assim, tudo isso está acontecendo desse lado aqui, ó, beleza? Desse lado. E aí o Brasil está bem aqui, tá bom? Então o Brasil ele não vai sofrer com isso, tá bom? Enquanto tá aqui acontecendo, né, o choque de placas, o Brasil ele não vai sofrer com essa situação, tá bom? Inclusive a gente até tem outra placa aqui do lado, tem sim, só que essa placa não está se chocando, ela pelo contrário, ela está se afastando, tá bom? Então o Brasil ele não está sofrendo esse choque de placas, né? Logo ele não tem um abalo sísmico, né, que vai fazer com que ocorra um terremoto ou algo assim, né, um tsunami, enfim. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual o Brasil não tem montanha, que eu tinha dito, né? Como eu tenho essa convergência dessas placas, que vai originar essa montanha que eu falei, nessa cordilheira, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, isso, gente, a gente chama de dobramento moderno. Por quê? Porque é um dobramento, né? A placa está se dobrando todinha, e é moderno porque ele aconteceu, quando a gente para pensar em todo o tempo da Terra, né, desde o começo, quando a Terra nasceu, né, quando a Terra se formou até agora, né, a gente divide em eras, em períodos, tá bom? Enfim, de acordo com os acontecimentos. E aí, quando eu paro para analisar, eu percebo que isso aconteceu até recentemente, né? Não aconteceu há muito tempo, não. Aconteceu recente, né? Por isso que eu digo que é moderno, tá bom? Então, quer dizer, se eu tenho um dobramento moderno, quer dizer que eu tenho um dobramento antigo? Sim, né? Então, pode ser que isso tenha acontecido em um momento mais antigo. Se acontecer há um tempo atrás, eu vou chamar de dobramento antigo, ok? E é o que acontece no Brasil, né? Então, a gente não tem, atualmente, essas atividades, enfim, a gente não tem essa formação de relevo atualmente, por isso que no Brasil não tem dobramento moderno, não tem montanha, ok? E não tem abalo sísmico, tá? Não tem choque de placas aqui não, tá bom? Enfim, aí o território brasileiro, né, esse relevo, basicamente, ele foi formado ali, gente, ele começou a ser formado mais ou menos nas eras arqueozoica ou proterozoica, né, nas duas, na verdade. Enfim, ou seja, não foi nem muito recente, na verdade, né, apesar da gente não conseguir datar assim com muita clareza, né? O território brasileiro, gente, ele é um território velho, tá bom? A gente foi formado, né? O território, na verdade, ele foi formado há um tempinho atrás, né? Na verdade, um tempão atrás, tá bom? Então, é um cenário, na verdade, né, em que o relevo que estava ali, ele está há muito tempo exposto, né? Se ele está há muito tempo ali exposto, ele está sendo erodido, né? Ele vai se desgastando, tá bom? Então, mais ou menos, né, na era arqueozoica e proterozoica, é quando a gente teve os primeiros escudos cristalinos brasileiros, a formação dos primeiros escudos cristalinos. O que é escudo cristalino? Você pergunta. Escudo cristalino é quando a gente está falando de grandes rochas, né, de material cristalino, ou seja, rochas metamórficas ou magmáticas, né, que são as primeiras rochas, as magmáticas são as primeiras rochas a serem formadas, né, são formadas a partir do magma. E as metamórficas são rochas, né, que elas sofrem alteração, tá bom? Vocês lembram, né, das rochas, né? Além disso, eu tenho as sedimentares, só que as sedimentares são formadas a partir de sedimentos, ou seja, pedacinhos de rocha que se juntam. E aqui não é o caso, tá bom? Quando isso acontecer, eu vou chamar de bacia sedimentar. Quando eu estiver falando de rochas, né, de grandes rochas
metamórficas e magmáticas, eu vou chamar de escudo cristalino, ok? Enfim, e é quando a gente começou a formar os primeiros escudos cristalinos, né? Seria o escudo brasileiro e o escudo das Guianas. E além disso, as Serras do Mar, né? Que é um relevo específico que, se você olhar de cima, né? Sei lá, você está passando ali de avião, de helicóptero, parece que é o mar, né? Parece que são ondas do mar, né? Porque é um relevo que ele foi erodido, ou seja, ele sofreu um desgaste, né? E esse desgaste fez com que parecessem ondulações. Mas por que acontece esse desgaste? Porque o relevo está há muito tempo exposto, né? Então vamos supor que, sei lá, você está na praia, aí você resolve fazer um castelinho de areia, não sei, você deu saudade de você fazer um castelinho de areia. Aí você monta o seu castelinho de areia, beleza, e aí você deixa lá. Aí no outro dia você vai lá ver seu castelinho de areia, aí você percebe que já não está no mesmo jeito, né? Ele está... ou ele derrubou, né? Sei lá, alguém pisou, enfim. Ou então ele já está menor, né? Por quê? Porque o vento foi passando e foi levando alguns grãozinhos, né? Foi levando um pedacinho do seu castelo. Ou então pior, né? O mar veio e levou uma parte, né? Enfim. Então percebam que tanto o mar como o vento, eles afetam esse castelinho que você fez, né? Que é como se fosse um relevo, né? O relevo está lá exposto, bonitinho lá. E aí eu tenho agentes que eles vão... acabar moldando esse relevo, tá bom? Então, vamos supor assim, se você deixar o relevo exposto por mais tempo, obviamente, ele vai sofrer mais desgaste. Então, o relevo brasileiro, ele não é muito elevado, né? A gente não tem dobramento moderno, a gente não tem montanha, a gente não tem nada disso, porque tudo isso foi sendo moldado pelo tempo, né? De maneira geral, pelos agentes externos, tá bom? Esses agentes erosivos, tá? Que é como se fosse o seu castelinho de areia, ok? E aí, além disso, né, dessa ação de agentes erosivos, a gente também teve ao longo das eras, tá bom? Ou seja, estou falando de eras, tá? Era geológica, tá, gente? É muito, muito tempo, né? Não é coisa pouca não, tá bom? Não confundam eras geológicas com o nosso tempo que a gente... o tempo que a gente organiza as coisas, não, tá bom? É uma coisa muito antes disso, tá? Enfim. E aí, ao longo dessas eras, o território, de maneira geral, né? Ele foi sofrendo um processo, né, de levantamento e rebaixamento desse território, tá bom? Então, às vezes, gente, essa crosta, ela fica pressionada demais, né? Fica tão pressionada que às vezes ela sobe, né? Então é como se ela dobra, na verdade, ela se dobra um pouquinho, ou então ela tem uma falha, né? Ela tem uma fratura, e aí uma parte da terra, literalmente, né? Uma parte sobe, tá bom? Uma parte da crosta sobe, que é o que a gente chama de falha, né? Aí acontece um levantamento, ou então o oposto, né? Acontece ali um rebaixamento, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma pressão muito grande, pode ser que ela suba. Se eu estou afastando, né, se eu estou diminuindo essa pressão, pode ser que ela desça, que é como se eu estivesse esticando tanto que ela vai descer, tá bom? Enfim, foi o processo que foi acontecendo também no nosso relevo, né? Subida e rebaixamento, enfim, levantamento e rebaixamento, tá? E tudo isso, né, fez com que o relevo, de maneira geral, né, fosse desgastado, tá bom? Enfim, e aí, só pontuando, né, a gente não tem dobramento moderno, a gente não tem montanha, falhamentos eles não acontecem mais, né? Então esse processo de rebaixamento do relevo e o rebaixamento e o levantamento desse relevo, ele não acontece, né? Você não vai ver acontecer, sei lá, amanhã, por exemplo, não vai ver acontecer em décadas passadas, não, eu estou falando de muito, muito tempo. Então o processo geológico realmente não vai ter mais no nosso território, tá bom? É um território estável, né? Um território tranquilo, tá bom? Não tem muita ação não, né? A gente é tranquilo. Nós estamos tranquilos, no caso. E aí o que acontece? Pode ser que a gente ainda tenha pequenos tremores, né? Enfim, a gente não tem terremoto, né? A gente tem pequenos tremores ali. Terremoto em Sobral. Na verdade, foi só um pequeno tremor no Sobral, por exemplo, né? E o que seria isso? Às vezes, gente, realmente, né? É algum abalo sísmico muito pequenininho, né? Enfim, às vezes é só a gente está no meio da placa, beleza? Mas pode ser que a placa se estique um pouquinho, né? Enfim. E aí tem um alívio de pressão, né, que faz com que tenha um pequeno tremor, ou então pode ser, que é o que a gente chama de assentamento de falhas, né, que, por exemplo, se tem uma falha aqui, pode ser que ela se movimente só um pouquinho, ou se ajuste um pouquinho mais, né, e pra gente já vai ser um tremorzinho, tá bom? Enfim, para ver como a gente é pequenininho, né, em relação à Terra, né. E além disso, né, pode ser que também que eu tenho cavernas, né, subterrâneas, né? Então a gente está aqui de boa, só que debaixo da gente pode ser que tenha uma caverna e esse teto ele caia, né? Esse teto da caverna pode ser que ele desabe, e aí isso vai também ocasionar um tremor, tá bom? Enfim,
E aí uma coisa interessante, né, que na era Mesozoica, né, ocorreu, né, um intenso derrame vulcânico, né, mais ou menos ali na região onde hoje é São Paulo, até o Rio Grande do Sul, tá? E isso fez com que gerasse solos férteis, né, que é a terra roxa. Então a gente tinha falado, quando a gente falou mais de agricultura e tal, que essa região ela tem um solo muito fértil, né? E por que isso acontece? Porque esse solo ele é muito rico em minerais, né, em minérios de maneira geral. E por que ele é rico? Porque na verdade esse solo ele vem de uma rocha basáltica, né? E essa rocha basáltica, gente, ela é formada a partir da erupção de um vulcão. Então a gente, em algum momento, claro, a gente não tem vulcão atualmente, né? Mas a gente tem que lembrar que a Terra sofreu por várias atividades, tá bom? Enfim, inclusive todos esses continentes eram um só, né? Espero que vocês lembrem disso. Enfim, então, em algum momento, a gente teve uma atividade vulcânica, né? Esse vulcão entrou em erupção, enfim, e fez com que essa lava do vulcão, né, ela originou uma rocha, né, que é o basalto, né, que é uma rocha magmática, tá bom? Enfim, e aí essa rocha basáltica, né, com o tempo ela foi gerando esse solo, né, proveniente dela, e esse solo ele é muito rico nesses minerais, né, e atualmente a gente tem essa terra roxa, né, que na verdade é uma terra que é vermelha, tá bom? Enfim, e aí esses solos são férteis, tá bom? São amplamente utilizados nas atividades agricultáveis, no modo geral, né, enfim. E aí, né, só pontuando um pouquinho sobre esse relevo que eu já estava falando, né, basicamente a gente tem 3 tipos de relevo, né, as planícies, os planaltos e as depressões, tá bom? A gente não tem montanha, né, a gente já viu. O que acontece? A gente tem os planaltos brasileiros, né, e esses planaltos, eles têm, geralmente, né, eles têm as partes mais baixas em contato com depressões, né. Então vamos lembrar, planície é uma região que está no nível do mar, região aplanada, né? Tá falando tudo o nome, parece um campo de futebol, imagina assim, tá? Planície. E aí eu tenho um planalto. Planalto é quando eu tenho um relevo elevado e ele tem um topo plano, tá bom? Um topo mais aplanado. Então é como se fosse uma mesa, tá bom? Então, por exemplo, aqui, meu Deus, pronto. Eita, eu não consigo demonstrar. Pronto, aqui. Então aqui vamos supor que eu tenho uma planície, né? Tá aplanado, tá a nível do mar, tá? E aqui eu tenho como se fosse uma mesa, tá? Seria o planalto, tá? Claro, aqui não é necessariamente assim, né? Ele não é tão bonitinho assim, né? Mas ele é um relevo que ele é um pouquinho alto, né? Ele tem uma certa altitude, por isso planalto, tá? Porque ele é plano, porque ele é alto, tá bom? Só uma dica, tá? Então ele é alto e ele tem um topo plano, né? Diferente da montanha, que tem um pico, geralmente, né? Enfim, aqui não. Aqui ele não vai ser tão alto como a montanha, não, tá bom? Vai ser mais baixinho, né? Mas ele vai ser mais alto que a planície, ok? Enfim. Só para lembrar. E esses planaltos, eles parecem uma mesa, né? E ele tem essa região aqui que eu vou chamar de escarpa, né? Que é como se fosse a queda desse planalto. Enfim, e aí na região mais baixa desse planalto, aqui no Brasil, curiosamente, né? É uma região que está em contato com depressões, né? Então vocês lembram que eu falei que o nosso território, muito antigamente, ele sofreu um processo de levantamento, rebaixamento, enfim. Enfim, tudo isso originou esses relevos, né? Originou esses planaltos, essas regiões mais elevadas, enfim, e a depressão, né, uma região mais baixa, né, justamente por esse rebaixamento da crosta, ok? Enfim, e aí, além disso, a gente tem as planícies, né, e as planícies, gente, elas são formadas a partir de deposição, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali uma região de planície, quer dizer que ela é uma região de depósito sedimentar. Vocês lembram que eu falei da bacia sedimentar? Então, vamos supor que eu tenho aqui essa rocha, né? O seu castelinho de areia. Pronto, vamos voltar para o castelinho de areia. Você está lá com o seu castelinho de areia e o vento está levando essas areiazinhas. Aí você percebe que essas areias são depositadas em outro lugar, né? Obviamente, ele está levando para algum lugar. Em algum lugar ele vai jogar essa areia. Então, é a mesma coisa aqui, tá bom? O relevo também tem isso. Esses sedimentos que são arrastados das rochas, de maneira geral, são depositados em algum lugar. E qual é esse lugar? É o lugar mais baixo, obviamente, né? Que seria a planície. Então, a planície ela é formada por sedimentos, acúmulo de sedimentos. Só que aqui no Brasil, esse acúmulo de sedimento é principalmente por ação fluvial ou marítima, que a gente não tem um papel tão importante dos ventos, tá bom? Então foram os ventos que fez essa planície? Não. Aqui no Brasil, na verdade, foram os rios, né? Porque os rios, eles levam sedimentos também e eles também vão depositando, tá bom? Enfim, então a ação fluvial, né, que a gente chama de planícies continentais, né, porque são planícies formadas dentro do continente, tá? Então vocês vão perceber que onde tem rio, geralmente tem uma região de planície, né, que foi formada pelo rio, e a planície costeira ou marítima, né, ou seja, litoral do Brasil, né?
que são planícies que foram formadas pela ação do mar, bem simples, né? Então o mar ele traz sedimento, né? Você já deve ter percebido. Você lá na praia, você deve ter percebido que se você você começar a entrar no mar, você vai perceber que essa água ela tem areia, né? Parece que tem areia, justamente porque a água está levando sedimentos para a praia, né? Para a faixa de praia, de maneira geral para o litoral, né? Para a costa do território, tá bom? Enfim. E, né, só pontuando sobre a depressão. Tem dois tipos de depressão, gente. Depressão absoluta e depressão relativa. A absoluta é quando ela for, quando eu pegar assim, né, o nível do mar, então vamos supor que aqui tem mar, né? Aqui tem um mar, aqui tem uma planície. Beleza, então tá a nível do mar. E aí eu percebo que a depressão tá mais abaixo do que o mar. Ou seja, tá mais abaixo em relação ao nível do mar. É como se aqui tá o mar e de repente eu tenho uma queda aqui, né? Que seria a depressão, tá bom? Só que aí essa seria a depressão absoluta. E aqui no Brasil a gente não tem essa situação, tá bom? O que a gente vai ter? A depressão relativa. E o que seria isso? É quando eu tenho um relevo todo bonitinho, lindo, e aí quando eu pego esse relevo todo bonitinho, eu percebo que tem uma região mais abaixo em relação a esse relevo. Então, o que a gente estava falando, né? Eu tenho um planalto e de repente parece que eu caí num buraco, né? Ou seja, tem uma depressão relativa. Por quê? Porque é uma depressão, porque está mais abaixo do relevo que eu estou analisando, tá bom? Enfim. E aí, para a gente finalmente finalizar nossa aula maravilhosa, né? Vamos fazer um exercício, tá bom? Sobre o relevo brasileiro, julgue as afirmativas a seguir. As áreas de depressão no Brasil correspondem somente às zonas de depressão relativa, com altitude variando de 100 a 50 metros, com destaque para a depressão sertaneja e a do São Francisco. Tá corretíssimo, tá bom? Então, eu acabei de falar, né? A gente só tem depressão relativa e um destaque, né, para essa depressão sertaneja, né? Enfim, que a gente tem, por exemplo, no estado do Ceará, tá bom? Eu não sei se vocês já escutaram, né, a depressão sertaneja, né? Então, quando a gente pegar o estado do Ceará, por exemplo, se eu só estiver avaliando o estado do Ceará, eu vou perceber que eu tenho bordas, né? Eu tenho aqui planalto de um lado, planalto de outro, planalto embaixo. Aí em cima eu tenho o litoral, que é a praia, e no meio é uma depressão, né? Ela é mais baixa do que o relevo, né? Então é como se a gente estivesse numa bacia, né? A gente estivesse num buraco e com bordas, tá bom? Seria o nosso estado do Ceará, tá bom? Enfim, né? O segundo item. As áreas de planície do Brasil estão restritas às margens de grandes rios e seus afluentes, além de boa parte do litoral do país. Perfeito, né? Exatamente o que eu falei, né? Então a planície ela é formada somente pela ação do rio e do mar, tá bom? Então tá corretíssimo. E o terceiro, né? O centro-sul do Brasil é predominantemente constituído por formações planáuticas. Sim, né? O que eu tinha dito também, né? A região mais ao sul, ela é formada principalmente por planaltos, né? Enfim, e esse planalto, geralmente, ele tem um caráter cristalino, né? Principalmente basáltico, né? Formado pela rocha basáltica, né? Enfim. Então, todos estão corretos, né? Então, seria o item C, ok? Enfim, item C. É isso, eu espero que vocês tenham entendido, né? Se surgir alguma dúvida, você pode ver essa aula de novo, pode ver as outras aulas, enfim, fique à vontade. Acesse o site da escola para se manter informado e a agenda digital também, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula.